Então, no conceito dessa exposição, eu gostaria de mostrar a evolução que um designer, um artista, um arquiteto, um advogado tem durante a vida. Quando ele começa a perceber, fazendo alguns trabalhos junto com alguns professores importantes, de transformar o seu talento estético, por exemplo, no meu caso, né? De compreensão das coisas que se faz. E esse tipo de linguagem foi se transformando em alguns cartazes comerciais que eu fiz junto com o Geraldo Barros, porque o Geraldo Barros tinha ganho o concurso de quarto centenário de São Paulo, em 1951, mais ou menos, e ele viu os meus cartazes e me convidou para trabalhar junto com ele. Então eu comecei a me envolver com o Geraldo, que era um grande pintor, e eu era um grande ilustrador, um grande desenhista. Então ele me deu uma orientação e me pediu para me auxiliar ele em fazer os cartazes, que ele viu que eu tinha mais ou menos um talento de recortar letras, pintar letras e tudo isso. Então a gente procurou dar um sentido cultural para esses cartazes. Não só de fazer uma coisa decorativa, mas dar uma regularização mais ou menos aproximado com a tecnologia de impressão, a tecnologia de montagem dos elementos visuais do cartaz. Então, com o Geraldo, a gente começou a fazer esse tipo de exposição. Eu auxiliei ele a fazer esse cartaz. Alguns cartazes foram criados por mim, como esse daqui, foi um cartaz criado por mim. A gente tinha essa liberdade de fazer as coisas. Esse cartaz foi criado pelo Geraldo de Barros, onde eu auxiliei ele a montar, porque ele não tinha uma noção muito clara sobre as proporções de letras, tipo de letra que devia ser usado. E essas letras aqui, naquele tempo que a gente não tinha tecnologia do computador, da informática, etc., a gente cortava as letras com o tesouro e montava. Né? Depois disso, na terceira Bienal, eu participei sozinho do concurso. Então, eu, já em 53, o Max Bill fez parte do júri da Bienal e ele me deu esse prêmio desse cartaz da terceira Bienal, quando ele me convidou, então, para ir para Ulm, na Alemanha, a participar do curso da escola que eles estavam fundando na Alemanha, que era a Hochschule für Gestaltung. Então, o Max Bill teve essa participação e me incentivou a ir para a Alemanha nesse momento. Mais tarde, então, dentro da escola, eu me aproximei também muito do Otto Leischer. Otto Leischer foi um dos fundadores da escola e ele foi, para as pessoas que não conhecem o Otto Leischer, ele foi quem fez a famosa a Olimpíada de 72, a Olimpíada de Munique, onde ele criou todos aqueles pictogramas que influenciam até hoje na nossa cultura de sinalização. Quando eu voltei da Alemanha, eu voltei em 58, em 59 eu tive a oportunidade de fazer pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, porque eu voltei também aqui do Brasil com uma função de fazer uma escola semelhante à Ulm aqui no Brasil. E quem incentivou essa ideia foi a Niomar Muniz Sodré, que era diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então ela já começou a me dar alguns trabalhos onde eu pudesse mostrar a adequação desses novos conceitos que seriam ensinados nessa escola do Rio de Janeiro. Ela também, eu tive sempre um bom relacionamento com os concretos, principalmente o Décio Pignatari e o Haroldo de Campos. E a gente fez muita coisa juntos nesse campo. Mais tarde a gente fez alguns trabalhos para a indústria brasileira, onde nós funcionamos juntos, inclusive o Emelino Fiammingi também, que era um pintor brasileiro, que tinha uma agência de publicidade, e a gente fez alguns trabalhos em conjunto. E nós fizemos, aqui mostra 3 épocas diferentes da evolução. A primeira, um cartaz muito simples, inclusive para comunicar a nossa mudança de local. O segundo, já com uma percepção, ainda daqui para cá, esse aqui ainda era na ditadura de 72, né, 72. E o outro é o mais recente, onde a gente mostra toda a evolução
e todas as possibilidades que os elementos visuais, como identidade, como signos, como siglas, como pictogramas, logotipos, tipogramas, etc., pode ser difundidos e usados. Então, nós demos a noção aos empresários de fazer cartazes que tenham um aspecto cultural, um aspecto de leitura facilitada e que organizasse todas as informações no próprio cartaz para toda a indústria ver colocado na parede em lugares necessários, que todo mundo participasse e lesse. Você percebe que eu fiz um sinal para a Cinemateca em 1954, antes de eu ir para a Alemanha. Essa proporção aqui, que não era uma proporção muito adequada, porque eu realmente não tinha um conhecimento muito claro sobre os elementos de composição, de relacionamento entre os elementos gráficos. Mas eu estou transformando de 54 até 90, até 2006, que é essa última relação aqui, que o sinal não precisa ser mudado, ela precisa ser adequado com a linguagem existente no momento que nossa cultura também se desenvolve. A gente enxerga tudo, mas às vezes não consegue ver nada. Ver e enxergar são totalmente coisas diferentes. Enxergar, você usa os olhos que você tem, que atingem o seu cérebro, mas não tem significado nenhum. E ver é que você vê com os seus olhos e vai para o seu cérebro e tem significado. Essa é a nossa função, dar o significado para as pessoas que veem, percebam e entendam o que está sendo explicado, dito e mostrado tranquilamente, com o menor meios possíveis de interferências estéticas. Às vezes é muito assim, de uma maneira errada de pensar que a estrutura e o processo de composição dentro da comunicação devem ser muito complexos, etc. Eles são complexos, mas o resultado deles deve ser de uma maneira simplista, então de uma maneira muito simples, que todas as pessoas veem. Um cartaz tem uma função seguinte, ela deve ser vista de longe, porque é colocada na rua, etc., o cartaz deve ser percebida no movimento, mesmo que eu ande de automóvel e eu consiga visualizar o cartaz e memorizar o cartaz. Se for interessante, eu vou procurar ver de uma maneira mais calma, mais razoável de poder ver. Então esse é o conceito do cartaz também. Eu estou mostrando nessa exposição um aspecto de conceito do cartaz, como deve ser feito, como eu aprendi, como eu faço como missão mesmo da minha participação dentro da comunidade cultural brasileira. Então, mas existem outros caminhos, quer dizer, tem artistas que fazem de uma maneira diferente, totalmente diferente da que eu faço, que ele não perde qualidade. Ele só precisa saber que o cartaz é um suporte de comunicação, o cartaz tem uma função, o cartaz deve ser visto, lido rapidamente e facilmente. Ninguém mais tem tempo de ver o cartaz como se fosse um jornal, uma ilustração que você precisa ver todos os detalhes, etc.